Oi, pessoal. Como combinado, estou gravando a revisão da parte introdutória de logaritmos para deixar salvo, né, no ambiente Moodle para vocês. Então, vamos lembrar o que a gente viu, né, aí até março. Primeiro a gente relembrou, né, a definição aí de logaritmos. Então, aqui nesse slide a gente tem a definição e a condição de existência. Então, observem, né? O A precisa ser um número real positivo, ó, real, não negativo, diferente de zero, ou seja, real positivo. O B precisa também ser real positivo e diferente de 1. Então, ó, o B aqui, que é a base, tem que ser diferente de 1 real positivo e o A real positivo. E o X é qualquer real, a resposta aqui é qualquer real. Tá? Define-se o logaritmo de A na base B, o número X aqui se deve elevar B para se obter A. Então, ó, observem aqui a definição, né? A gente escreve log de A na base B é igual a X, se somente se B elevado a X é igual a A, certo? Então, ó, na condição de existência, né, a gente pode estabelecer essa ordem aqui para escrever, né, a definição de logaritmo na forma de uma exponencial. Então, todo logaritmo equivale aí a uma exponencial, tá? Só lembrando aqui, ó, esse B a gente chama de base do logaritmo, que é a mesma base da potência, equivalente, ó. Esse A gente chama de logaritmando e esse X de logaritmo, certo? A e B devem ser reais positivos, B é diferente de 1 e o X qualquer real. Das consequências da definição, a gente pode direto já, né, tirar essas conclusões aqui, ó. Primeira, log de B na mesma base B é sempre igual a 1. Por quê? B elevado a 1, né, é igual a ele mesmo, certo? Lembrando que isso deve obedecer sempre às condições de existência, tá? Log de 1 numa base B é sempre igual a 0. Por quê? Qualquer base B, né, diferente de 0, elevado a 0 é igual a 1, certo? Se log de A na base B é igual a log de C na base B, então A deve ser igual a C, certo? Então, se dois logaritmos de mesma base são iguais, os logaritmandos também precisam ser iguais. Uma base B elevada a um logaritmo na mesma base B é igual ao logaritmando, certo? Por quê? Por exemplo, se a gente chamar esse log de A na base B de x, isso implica o quê? Que B elevado a x é igual a A. Mas esse log aqui, ó, de A na base B, eu não chamei de x? Então, aqui não fica B elevado a x? E o que é B elevado a x? É A, certo? Então, uma base B elevada a um logaritmo na mesma base B resulta no logaritmando. E, além disso, a gente tem duas convenções importantes na anotação, né? Toda vez que a base for 10, né, um logaritmo decimal, a gente omite a base. Então, log de x na base 10, a gente vai escrever apenas log de x. Toda vez que a base for um número irracional e, número de Euler, a gente troca o logaritmo, a expressão log por ln, né, logaritmo natural, logaritmo neperiano. Então, log de x na base e é a mesma coisa que ln de x. Essa é a notação para representar esse logaritmo, certo? Bom, e aí a gente tem as propriedades operatórias que são importantes, né? Para simplificar expressões envolvendo logaritmos, fazer cálculos envolvendo logaritmos. Então, primeiro, obedecendo todas as condições de existência, ó, sejam B, M, N, números reais positivos, a base que vai ser, eu vou chamar de B, vai ser diferente de 1, a gente tem, primeiro, logaritmo de um produto. Se eu tiver aqui no logaritmando um produto de dois números, né, M por N, reais positivos, numa base B, esse logaritmo desse produto pode ser separado como uma soma de dois logaritmos. Por quê? Observe que a gente vai conseguir demonstrar isso usando as propriedades de potência, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar log de m na base B de x e log de n na base B de y, certo? Isso implica que o quê? Ó, da definição de logaritmo, não implica que b elevado a x é igual a m? E b elevado a y é igual a n? É isso? Agora o log do produto de m vezes n na base B, eu vou chamar de z. Isso implica o quê?
que b elevado a z é igual ao produto de m por n, certo? Mas m e n não posso trocar por essas potências? Então, eu posso escrever isso daqui assim, ó. B elevado a z é igual a b elevado a x vezes b elevado a y. E aí, da propriedade de potência, quando eu tenho um produto de potência de mesma base, eu posso manter a base e somar os expoentes, né? Então, vai ficar assim, ó. Certo? Nessa equação exponencial aqui, ó, as duas bases são iguais, isso implica que os expoentes vão ser iguais. Então, que z é igual a x mais y. Z é esse logaritmo, né? X e y são esses dois aqui, tá certo? Então, a gente demonstrou a primeira propriedade. Então, tendo um produto no logaritmando, eu separo como uma soma de dois logaritmos. Da mesma forma, tendo um quociente no logaritmando, eu separo como uma diferença de dois logaritmos. Vou deixar essa para vocês demonstrarem usando a mesma ideia aqui, tá? Chamem o log de m na base b de x, depois o log de n na base b de y, e vocês vão ver que é possível demonstrar usando propriedades de potência, tá? Então, se eu tenho um quociente no logaritmando, eu separo como uma diferença de dois logaritmos. Logaritmo de uma potência. A propriedade vai me dizer o seguinte, se eu tenho m elevado a n, nesse caso o n não precisa ser positivo, tá? Só o m. Se eu tenho um logaritmo de m elevado a n na base b, esse n eu posso passar aqui, ó, multiplicando o logaritmo de m na base b. Vamos demonstrar isso? Então, ó, o que é log de m na base b? Eu vou chamar isso de x. Pela definição de logaritmo, né, eu posso escrever que b elevado a x é igual a m, certo? Bom, agora, log de m elevado a n na base b, a gente pode escrever como? Eu posso chamar isso de y, por exemplo. Isso vai me dar o seguinte, que b elevado a y é igual a m elevado a n, certo? Se eu pegar nessa expressão aqui, ó, e elevar n dos dois lados, vai ficar assim, ó, b elevado a x elevado a n é igual a m elevado a n, tá certo? E o que é m elevado a n? Não posso trocar por isso, por b elevado a y? Então, deixa eu passar para cá, que não vai caber. Como que vai ficar? Aí, da propriedade de potência, ó, se eu tenho dois expoentes, eu posso escrever isso como um produto, né? n vezes x. E aqui fica b elevado a y. Pronto, uma igualdade de exponenciais de mesma base, então os expoentes devem ser iguais, né? E a partir disso a gente tem essa equaçãozinha aqui, essa igualdade. Ou seja, n vezes x, então n vezes o log de m na base b, é igual ao log de m elevado a n, certo? Então, a gente demonstra aqui pela propriedade de potência também. E essa é uma propriedade bem importante, né, que é a de mudança de base. Eu digo importante porque as calculadoras convencionais, aí, né, as calculadoras científicas, trazem logaritmos de base 10 de base e. Se você observar, né, ela só tem log, aparece essa função, log de x, e aparece essa função. E aí? Mas quando eu precisar calcular logaritmo numa base 2, numa base 5, numa base meio, qualquer outra base diferente de 10 e de e, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mudança de base. O que diz a mudança de base? Estão obedecendo aqui as condições de existência, né? M positivo, N positivo diferente de 1, base B também diferente de 1 e B positivo. Se eu tenho um log de M numa base N e eu quero passar tudo para uma outra base B, eu posso escrever como quociente de log de M na base B por log de N na base B, certo? Vamos demonstrar isso? Ó, eu vou chamar esse logaritmo aqui de x, log de m na base b de x. Isso me dá, né, da definição, que b elevado a x igual a m. Eu vou chamar log de n na base b de y. Da definição eu obtenho que b elevado a y é igual a n. E eu vou chamar log de m na base n de z. E da definição eu tenho isso, certo? N elevado a z é igual a m. Beleza? Bom, mas o que é n? Não é b elevado a y? Opa, rabisquei aqui. Posso trocar o n por b elevado a y? Então, ó, posso trocar assim, certo? E o que é m? Não é b elevado a x?
Eu posso trocar aqui, beleza? E aqui, opa, falei uma coisa, escrevi outra. E aqui da propriedade de potência eu posso multiplicar os expoentes, ó. B elevado a yz igual a b elevado a x, tá certo? E aí, da igualdade de exponenciais, eu tenho que os expoentes devem ser iguais também, já que a base é a mesma, né? Então, yz igual a x. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto que é log de m na base n, que eu chamei de z. Então, é só isolar o z. Se eu isolar o z, não vai ficar x sobre y, ó, que é os dois logaritmos aqui que eu tinha determinado primeiro. Então, pronto, tá demonstrado, certo? Agora, vamos ver aqui alguns exemplos de como usar essas propriedades, né, no desenvolvimento, no cálculo de logaritmos. Então, ó, nós vamos determinar o desenvolvimento dessa expressão logarítmica aqui, tá? E o que eu tenho aqui? Observe, eu tenho um quociente, a gente viu lá na segunda propriedade que o quociente eu separo subtraindo os logaritmos. Eu tenho um produto, que eu separo somando, e eu tenho potências. Esse raiz quadrada de b, lembra que a gente pode escrever como b elevado a meio. Então, essa expressão, a princípio, eu posso escrever ela assim, ó, a vezes b elevado a meio dividido por c ao cubo. E aí, começando a separar usando as propriedades, eu posso escrever isso daqui assim, ó, log de a mais log de b elevado a meio. Observem que aqui a base é 10, tá? Porque ela está omitida. Menos, por causa da diferença, log de c elevado ao cubo. E ainda na propriedade, pela terceira propriedade lá da potência, né? Esse expoente, ó, pode vir aqui multiplicando, assim como o 3. Então, no final das contas, vai ficar log de a mais meio log de b menos 3 log de c. Então, pronto. Eu usei as propriedades e desenvolvi o máximo que eu poderia, tá? Por que é útil fazer isso, né, gente? Porque às vezes eu vou conhecer esse valor log de a, às vezes eu vou conhecer esse, e aí é só substituir e calcular o valor dessa expressão, como vai ser o caso aqui desse segundo exemplo, ó. Então, ó, ele me deu log de 2 na base 10, tá? Base omitida, que é igual a 0,3, aproximadamente. Isso indica que 10 elevado a 0,3 dá aproximadamente 2. Log de 5, que é igual a 0,7. Pediu para determinar log de 200, na base 2. Olha aqui, ainda tem a mudança de base. Como nós vamos fazer isso, né? Primeira coisa, vamos decompor esse 200 em potências de 2 e 5 e mostrar que eu consigo escrever, né, esse 200 como um produto de potências de 2 e 5. Então, primeiro eu posso dividir por 2, vai dar 100. Por 2, 50. Por 2, 25. Por 5, 5 por 5, 1. Então, ó, é 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Então, log de 200, primeiro, né, log de 200 na base 2, pode ser escrito assim. Log de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado na base 2, certo? E aí, usando as propriedades, eu vou separar como? Vai ficar assim, ó. Log de 2 ao cubo na base 2 mais log de 5 ao quadrado na base 2. Ainda, né, as propriedades operacionais, o 3 eu faço multiplicando, continuar aqui, ó. Vai ficar 3 vezes log de 2 na base 2, mais 2 vezes log de 5 na base 2. Log de 2 na base 2 é uma consequência da definição, né? Quando a base e o logaritmando são iguais, isso aqui dá 1. Então, a expressão vai ficar assim, ó, 3 vezes 1 por enquanto, né? 2 vezes. Agora, o log de 5 na base 2, eu não sei, não faço ideia. Mas, a gente pode usar a mudança de base. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, passar tudo para a base 10, que é o que foi dado, né, no enunciado, da seguinte forma. Log de 5 na base 10, dividido por log de 2 na base 10, certo? E esses valores me foram dados, ó, 0,7 e 0,3. Então, olha como que vai ficar. Deixa eu continuar aqui embaixo. 3 vezes 1, 3, né? Aqui vai ficar 0,7 dividido por 0,3. Tá certo? Vamos fazer aqui na calculadora. Ó, vou fazer aqui e dar o resultado aproximado, tá? 0,7 por 0,3. Na verdade, vai dar uma dízima periódica. Vamos deixar na forma de fração, multiplicando por 10, ó. Vai ficar assim, ó. 3 mais 2 vezes 7, 14 terços. Se eu quiser ainda somar e deixar tudo na forma de fração,
Esse 3 inteiros, concordam comigo que eu posso escrever assim, ó, 9 terços? Para eu poder somar com 14 terços, né? 9 por 3 é 3 inteiros. E aí, somando, 14 mais 9, 23, né? Pronto. Então, o valor daquela expressão lá é aproximadamente 23 terços, tá? Poderia ter feito a divisão e dado a resposta em decimal, mas aqui vai dar dízima periódica, então vamos deixar aí na forma de fração, ok? Gente, aqui tem alguns exercícios, tá? O vídeo já passou de 15 minutos. Vou deixar aí para vocês tentarem fazer, tá? Depois eu vou criar os exercícios na forma de questionário para eu poder deixar registrado se vocês conseguiram lembrar da revisão, ok? E aí qualquer dúvida deixem no fórum e a gente vai marcar os horários para tirar essas dúvidas também, né, nas aulas ao vivo aí, nas aulas síncronas, ok? Então até a próxima, no próximo vídeo de revisão a gente vai falar sobre função logarítmica.